Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, sou o pastor Marcos Renan, atualmente pastor da Igreja Batista Jardim Auma, no Rio de Janeiro. Hoje eu quero conversar com você, é claro, como pastor à luz da Bíblia, mas eu quero usar a história e a matemática para nós vermos um pouquinho o que está acontecendo sobre o coronavírus. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nos detalhes históricos e matemáticos da questão das pandemias. Antes disso, de falarmos sobre os detalhes matemáticos, eu quero destacar Mateus capítulo 28, o versículo 18. Jesus Cristo, após a sua morte e ressurreição, se apresenta aos seus discípulos, seus apóstolos mais chegados e alguns a mais, e ele diz assim: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então, a primeira frase que eu quero que você entenda é essa que Jesus Cristo diz: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Foi dado a ele toda essa autoridade no céu e na terra. Lá em João 14,6, que você também já deve ter ouvido falar, quando Jesus Cristo é interrogado sobre o caminho até Deus, o caminho até o céu, ele responde assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai se não for por mim, levantando também a questão dele ser o próprio Deus encarnado como filho humano para nos abençoar. Mas o texto principal que eu quero destacar com você no final dessa conversa está em Mateus capítulo 16, do versículo 16 também, quando Pedro vira-se para Jesus ao ser interrogado: quem eu sou para vocês? Ou seja, Jesus pergunta aos discípulos: quem é que eu sou para vocês? E Pedro toma a palavra como sempre à frente e responde o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O tema da conversa de hoje é a linha do tempo pandêmica e Deus. A linha do tempo pandêmica e Deus. Eu estava assistindo noticiário sobre Henry Ford e vendo como aquele homem foi criativo e como isso revolucionou a indústria automobilística do mundo. E enquanto o noticiário se tratava de automóveis, ele citou uma tal de gripe espanhola que nós, desde criança, ouvimos falar na escola e tudo mais. Mas aquilo ficou batendo na minha cabeça, gripe espanhola, pela agressividade com que no histórico foi destacado naquele estudo. Então eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre a gripe espanhola, e ela é uma pandemia, ou foi uma pandemia que atingiu o mundo em 1918. Bom, atingindo 1918, quero que você veja comigo agora os detalhes muito interessantes. Ela foi observada de 1918 a 1920. O vírus que gerou a gripe espanhola foi o vírus H1N1 tipo A. Depois descobriram que tem 3 tipos, A, B e C. O tipo A, aquele mesmo conhecido influenza que em 2009 esteve castigando o Brasil. Naquela época, em 1918, a gripe espanhola, ela contaminou 500 milhões de pessoas. Exatamente isso, 500 milhões de pessoas. Calcula-se que o número de mortalidade dela foi entre 50 a 100, chegando a 100 milhões de pessoas. Não se tinha mais controle, inclusive, sobre o cemitério, diz os relatos da época. Aí eu quis fazer uma linha, uma comparação proporcional entre a gripe espanhola e o Covid-19, que nós estamos enfrentando agora no mundo, o coronavírus, como pandemia. Lembre-se que a conversa é a linha do tempo pandêmica e Deus, sobre pandemia. E essa comparação me deixou um tanto quanto chocado. Você veja bem, para que o coronavírus chegue ao nível da conhecida então gripe espanhola,
que inclusive não nasceu na Espanha, a gripe espanhola nasceu no Kansas, Estados Unidos, é porque a Espanha não entrou na guerra e ela tinha liberdade de publicar nos seus jornais tudo o que estava acontecendo de doença no seu país, enquanto outros jornais do mundo cerceavam isso para que os soldados não fossem abatidos em guerra, não fossem desmotivados em guerra por essa doença que estava já assolando o planeta. Bom, voltando aos números, a proporção é a seguinte: em 1918, a população mundial estava em torno de 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas. Se 500 milhões foram atingidos e 100 milhões foram mortos, isso proporcionalmente significa que, nesse instante, nessa nova pandemia, o mundo será atingido, ou teria que ser atingido para ser comparado à gripe espanhola, em 2 bilhões e 533 dízima periódica milhões de pessoas. 2 bilhões e 533 milhões de pessoas teriam que ser atingidas pelo Covid-19 para chegar ao nível do que foi a gripe espanhola naquela época. E de mortos, nós teríamos que ter, ao final desse processo do Covid-19, 380 milhões de pessoas. 380 milhões de pessoas, ou seja, quase 2 vezes a população do Brasil, de 217 milhões. 380 milhões de pessoas para se equiparar matematicamente aos em torno de 100 milhões que morreram com a gripe espanhola, que era 5% da população do mundo naquela época. Então, em 1918, o mundo perdeu 5% de toda a sua população global, em torno de 100 milhões, por causa da gripe espanhola. Mas isso não foi o mais chocante para mim. Presta atenção nesses dados, no final eu comento de novo. O mais chocante para mim foi perceber uma linha do tempo entre as pandemias. Entrando um pouco mais na pesquisa e partindo da gripe espanhola em 1919, 100 anos depois, ou seja, em torno de 100 anos agora, em 2019, nós temos uma outra pandemia conhecida como Covid-19, coronavírus. Mas se você retroceder 100 anos, ou seja, de 1918, voltar 100 anos, mais ou menos isso, você tem em 1817 uma outra pandemia pela cólera. A cólera surgiu na Índia e se espalhou pelo mundo de uma forma descontrolada, tendo um alcance global. 1817, 100 anos depois, em 1918, volto a falar, no Kansas, Estados Unidos, acontece o primeiro caso, isso é entre soldados, da gripe espanhola. E agora, 100 anos depois, em 2019, nós temos na China o primeiro caso identificado do Covid-19. Então você tem cólera, 100 anos depois, gripe espanhola, 100 anos depois, Covid-19. Eu estou falando de pandemias. Eu não estou considerando a peste negra ou peste bubônica no século XIV, tuberculose em 1882, que vai matar praticamente 1/4 do continente europeu, a varíola, que já existia há muitos milhares de anos, em torno de 3.000 anos, atingindo desde o faraó egípcio chamado Ramsés II até o rei Luís XIV da França. Uma vacina da varíola foi descoberta em 1796 e a erradicação completa é datada de 1980. Mas a varíola também não foi considerada uma pandemia. O ebola, em 2014, mas na região da África, não saiu de lá a princípio como pandemia. Tifo epidêmico, sarampo, malária, febre amarela, poliomielite e AIDS. Essas coisas todas aconteceram em alguns lugares do mundo, ou num lugar só,
mas não tomaram o planeta como um todo, assim como historicamente, do mundo, assim como essas 3 pandemias que eu estou destacando agora. 1817, cólera; 1918, gripe espanhola; 2019, Covid-19, coronavírus. Mas o que tem isso a ver, ou essa linha do tempo pandêmica que eu destaquei, e Deus, o texto que eu li antes? Eu estou defendendo uma tese já há muito tempo de que a coisa mais importante do mundo, por mais simples que seja falar isso, o mundo não entende isso, eu sei, as pessoas não compreendem a simplicidade disso. A coisa mais importante do mundo não foi nenhuma dessas pandemias, nenhuma dessas epidemias que eu citei, que a história mostra e qualquer um pode pesquisar. A coisa mais importante do mundo é estar preparado para qualquer epidemia, para qualquer pandemia, para qualquer coisa nessa vida. Você se sente preparado para isso? Você se sente preparado? Você acha que as pessoas estavam preparadas em 1918? Não. Você acha que as pessoas estavam preparadas agora em 2019? Não. Depende do ponto de vista que você está tratando. No meu caso, como um pastor batista, eu quero dizer que sim, há uma preparação, e Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, descobriu isso lá atrás e há mais de 2000 anos ensinou isso para quem quisesse seguir. Sendo cristão, falando do cristianismo, onde as pessoas então seriam consideradas pequenos cristos, ou seja, pessoas que representam, que querem seguir, que querem se identificar com Jesus Cristo, eu destaco o capítulo 16 de Mateus. Nessa conversa, Jesus Cristo tinha mandado os discípulos, apóstolos, para vários lugares, e ao voltarem, Jesus Cristo pergunta às pessoas: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Ele pergunta para os seus apóstolos, seus discípulos: quem é que as pessoas do mundo aí, onde vocês foram, da cidade, estão dizendo a respeito da minha pessoa? O que eles dizem que sou eu? E aí respondem eles, versículo 14 de Mateus 16. Uns dizem que o Senhor é João, o Batista, já morto. Outros dizem que o Senhor é Elias, já morto. Ou Jeremias, também falecido. Ou algum dos profetas. Jesus não fala nada. Ele pergunta agora diferente. Mas vocês, perguntou Jesus, mas vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro eles dizem que todo mundo acha que Jesus Cristo é uma reencarnação de alguém importante que morreu. Ele morreu e reencarnou. Mas depois, Jesus Cristo não responde a isso, não quer nem comentar sobre esse assunto. E vocês que estão perto de mim, vocês que vivem comigo, que caminham comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e vem um versículo que eu destaquei no início. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí sabe que Jesus responde para ele? Então Jesus comenta a resposta dele. Jesus responde exatamente o seguinte para ele. Jesus diz assim: bem-aventurado, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que revelou isso para você, mas foi o meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Pois também eu te digo, aqui está o mistério que muita gente não entende. Ele fala assim, é um jogo de palavras da época, no grego, e muita gente ainda quer confundir isso. Ele diz assim, tu és Pedro, e eu já vou traduzir. Sobre esta afirmação que você acaba de fazer, eu edificarei, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele falando sobre essa igreja que ele ia edificar, presta atenção nisso, não está falando de templo, nem de pastores, nem de sacerdócio, está falando de outra coisa. Dar-te-ei as chaves dos céus, e o que ligares, pois, na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então ordenou aos seus discípulos que não falassem com ninguém que ele era o Messias enviado, prometido, esperado do Velho Testamento, o Cristo do Novo Testamento. Destacando de novo o que Pedro está falando e é onde eu quero terminar nossa conversa de hoje. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí Jesus, que não tinha comentado sobre a reencarnação, comenta o seguinte: não foi um homem que revelou isso para você, não foi carne e sangue, mas quem revelou isso para você foi o Espírito, foi meu próprio Pai. E eu vou dizer uma coisa para você, Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não foi edificada a igreja sobre Pedro, porque logo em seguida Pedro dá um deslize, como sempre, falava demais. E Jesus diz: sai para trás de mim, Satanás. Chama o próprio Pedro de Satanás. A igreja de Cristo não seria construída sobre uma pessoa que seria chamada de Satanás pouco tempo depois, mas sobre a afirmação que Pedro fez. Tu és Pedro, e sobre esta afirmação, qual é a afirmação? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como está preparado a cada 100 anos para uma pandemia, ou a cada ano para uma outra peste, praga que chega sobre a humanidade há séculos? Do mesmo jeito que você está preparado para um terremoto, do mesmo jeito que você está preparado para um tsunami, do mesmo jeito que você está preparado para a quebra da Bolsa de Valores, em 1929, não faz a menor diferença se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não estou falando de religião, em termos de igreja, de templo, de ir a um lugar. Isso é importante, mas é um segundo estágio. A coisa mais importante é você reconhecer dentro do seu coração: eu creio que historicamente veio mesmo um homem chamado Deus conosco, Emmanuel, Jesus, o Cristo prometido, o Messias prometido. E esse Jesus agora mora no meu coração, porque eu aceitei como Senhor da minha vida e como meu resgatador, meu Salvador. Então, independente de como eu parta dessa terra, quando eu parto dessa terra, não fará a menor diferença. Eu estarei em paz comigo mesmo e com quem me criou, com Deus. Porque eu terei feito, então, a religião, a ligação com Ele através do Filho. Eu quero deixar nesse momento uma oração com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, que todos que virem este vídeo, que ouvirem a minha voz, entendam que precisam aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E abrindo o coração para Ti, seja qual for a situação, o Senhor esteja dando a essa pessoa a paz que ela precisa, para que ela viva livre, de maneira que qualquer coisa, qualquer tempo que venha acontecer, ela saiba que está preparada para sair desta terra e se encontrar contigo. Eu te agradeço por esse momento, porque venho aqui falar de vida e não de morte. Viver com o Senhor é ter tranquilidade sobre qualquer pandemia, sobre qualquer coisa. Eu os abençoo em nome de Jesus, nome que tem todo o poder no céu e na terra. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Se possível, veja de novo o vídeo, compare as questões das datas, pesquise um pouco sobre a gripe espanhola, dê uma olhada mais sobre o coronavírus, sem pânico. E eu tenho preferido, sentido no meu coração, no interesse de não pesquisar textos proféticos, textos apocalípticos. Prefiro que você entenda que, tendo Jesus, não interessa se é de 100 em 100 anos, não interessa nem o que é. Nós estamos bem e a gente vai vencer. Deus abençoe você, um grande abraço. Pesquisa e se informa. Não vá atrás da primeira informação apenas, não fique só com a minha palavra. Verifique tudo o que eu disse. Estou aqui porque deve vier. Um grande abraço, pastor Marcos Renan, às suas ordens. Tchau, tchau.